Hoje eu quero meditar com os irmãos uma parábola de Cristo que é muito conhecida e intitulada a parábola do semeador. Essa palavra revela para nós algo muito precioso. Há muitos ensinos aí. Mas o primeiro deles é que o Senhor é aquele que quer semear na nossa vida, na nossa história, uma semente proveitosa, abençoadora, frutífera. Uma semente boa, de um fruto bom. Todo dia. O Senhor quer nos instruir na sua palavra. Por isso Ele saiu a semear. Hebreus capítulo 1 fala que antes Ele falou aos homens pelos profetas, aos nossos pais, lá atrás. Depois nos falou de forma grandiosa em Cristo Jesus, o seu Filho. Com a vinda de Cristo, com o nascimento de Cristo, com os ensinos que Cristo trouxe, com o viver de Cristo entre os homens, com o seu sacrifício na morte, na cruz do Calvário, com a sua ressurreição. Mas agora Ele nos fala através da sua palavra, semeando na história da humanidade o seu propósito, o seu querer, sua vontade, que segundo a própria palavra de Deus, porque Deus é fiel também para cumpri-la, diz que é uma vontade boa, um pensamento bom, um pensamento de paz, uma boa nova, boa notícia. Então Jesus revela aos discípulos que Deus é aquele que semeia a sua palavra, o seu propósito, o seu querer junto aos homens, semeia o seu plano de salvação, sua ação de amor, de compaixão, de misericórdia, de bondade, de cuidado, de carinho. E o ser humano, se for atento, se empenhar bem, se preparar bem para receber essa palavra, esse semear de Deus, vai ver frutos, vai ver produtividade, vai ver bons resultados na sua vida, naquilo com que ele se envolve, no projeto que ele tem, nos desafios que ele visa vencer, nos embates, nas aflições, nas lutas, nas dores, nas certezas e incertezas da vida. Então nós vamos meditar nessa parábola contada por Cristo, onde Ele revela que o Senhor é aquele que chama o nosso coração, revela para nós a sua verdade, a sua palavra semeia na nossa vida, e nós somos privilegiados por isso, porque Ele nos dá a capacidade de entender, de conhecer, e com esse conhecimento nós podemos alcançar bons frutos, grandes colheitas, bons resultados no nosso proceder obediente àquilo que o Senhor nos revela na sua palavra. Marcos capítulo 4, verso de 1 a 20, é um texto longo, eu vou ler, os irmãos vão acompanhar. Jesus conta a parábola, depois Ele vai dar a interpretação da parábola aos discípulos, revelando a eles o propósito de Deus ao semear nas suas vidas o seu querer, a sua vontade, revelar de quem Ele é e do propósito que Ele tem na vida e na história do ser humano. Marcos 4, a parábola do semeador. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Reuniu-se numerosa multidão a Ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou, e cresceu, e produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos, ouça
Ou quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Jesus lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? Como compreendeis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Semelhantemente são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros, semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Que Deus acrescente graça ao nosso coração na reflexão que fazemos da sua palavra. O semeador é o nosso Deus. É Ele que semeia. É Ele que se revela. É Ele que se mostra. É Ele que apresenta o seu propósito. É Ele que vem ao nosso encontro. É Ele que nos mostra quem Ele é Ele que nos mostra o que Ele quer de nós. É Ele que nos mostra o caminho que devemos seguir. É Ele que vem ao nosso encontro para nos resgatar quando estamos perdidos. É Ele que traz amor, é Ele que traz graça, é Ele que traz bondade, é Ele que preserva, é Ele que guarda. Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Senhor sobre tudo. Mas Ele é um Deus que se importa com o nosso bem. É um Deus que quer ter relacionamento, que quer gerar proximidade conosco. É Deus que quer ser adorado, é Deus que quer ser buscado, invocado pelo nosso coração. É Deus que quer atender a nossa prece. É Deus que quer que ouçamos a sua promessa. É Deus que quer que nos prostremos em obediência aos seus mandamentos. Então Ele sai para semear. Ele é o semeador. Ele falou aos nossos pais por profetas, Ele falou de forma grandiosa para o seu Filho em Cristo, e agora Ele nos fala a sua palavra. A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada que nós conhecemos, 66 livros, Bíblia significa um grupo de livros, 39 livros no Velho Testamento, 27 no Novo, você sabe isso muito bem. Livros que foram escritos num período de 1600 anos, entre Moisés e João. Moisés que escreveu o Pentateuco, os primeiros 5 livros, João que escreveu o Apocalipse, o último do Novo Testamento, revelação nova sobre Cristo, como Ele está, como Cristo glorificado. Cerca de 40 autores Deus usou, inspirou, diz a Escritura, Ele é que inspirou, toda a Escritura é inspirada por Deus, diz Paulo a Timóteo, e Ele inspirou autores, para que pudesse escrever a revelação que Ele tem aos homens. Toda a sua palavra, todo o seu propósito, todo o seu ensino, se revelando, rasgando o véu, se mostrando quem é, o poder que tem, o amor que traz, a fidelidade para cumprir toda a sua palavra, cada um dela, tudo passa, a palavra de Deus permanece. Então a palavra de Deus traz essa riqueza, porque ela vem do próprio Deus, Deus não erra, é uma palavra inerrante. Eu posso errar no meu ensino aqui, na minha instrução, posso errar na minha palavra com o meu cônjuge, com o meu amigo, com os meus filhos ou com as minhas filhas. Mas Deus nunca erra, porque Ele é perfeito. E a palavra de Deus é perfeita como Deus é. Se você encontrar um ensino perfeito, sabe que você pode colocar nele a sua confiança.
E se um Deus perfeito se revela para você, você pode confiar em tudo aquilo que Ele diz, em tudo aquilo que Ele pretende fazer, porque nada pode frustrar os planos de Deus. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Querendo Deus, o que pode fazer o homem? Quem pode impedir o agir da sua mão? Então, quando Jesus começa a falar dessa parábola, Ele está dizendo, Deus passou a semear junto à história da humanidade. Deus semeou desde que formou o homem. E formou a sua imagem e semelhança. Semeou na vida dele características do seu ser pessoal. Nós amamos porque Deus é amor. Nós podemos ser fiéis porque Deus é fiel. Nós não temos todas as características de Deus, mas Ele semeou na nossa vida, quando nos fez a sua imagem e semelhança, muito do que Ele é. Nós somos bem-aventurados por isso. Nós temos que entender essa grandeza de Deus, esse propósito que Ele tem, porque Ele faz isso desde que nos formou. Não para promover aquilo que é mal, não para gerar dificuldade na nossa vida, mas para promover o que é bom e para realizar produtividade naquilo que é bom na nossa vida, na nossa história, em qualquer área dela, em qualquer projeto que você se envolver, em qualquer papel que você se desenvolver como ser humano. Então, o semeador saiu a semear, e o semeador é o Senhor. Agora, a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus é para nós, cristãos, como única regra de fé e prática. Tudo que você precisa saber para exercer a sua fé no Senhor, a palavra de Deus te instrui. Aliás, você só chega ao conhecimento da fé através da palavra. A Bíblia revela para mim e para você, em Romanos capítulo 10, no versículo 17, que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, Hebreus capítulo 11, verso 6. Então, para mim ter confiança em Deus, para mim exercer a minha fé em Deus, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso receber da semente do Evangelho, da boa nova de Deus para a minha vida. A Bíblia fala que ela mesmo se identifica com muitas características. Por exemplo, ela diz, sou lâmpada para os pés, sou luz para os caminhos. Você não precisa andar na escuridão. Você pode ver muito bem aonde você pisa. Quais são os riscos, quais são as pedras, quais são os espinhos, quais são os precipícios, quais são as dificuldades da caminhada. Você não precisa andar no escuro, porque no andar no escuro você se perde, você se machuca. Você toma a decisão errada, você vai em direção errada, porque você não tem noção de que direção você está indo. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, luz para os meus caminhos, para que eu caminhe às claras, para que eu encontre o melhor caminho, para que eu desvie dos precipícios, para que eu evite tropeçar numa pedra, para que eu evite me arranhar num espinho por aí. Há muitas características da palavra de Deus. Mas aqui Jesus diz que ela é a semente. O semeador saiu a semear e lançou a sua semente. E ele fala na explicação que dá da parábola, a semente é a palavra de Deus. Verso 14, você poderia ler comigo aí? Abra a sua Bíblia, pode acessá-la no celular. Nós vamos ler juntos o verso 14. Já está aí, obrigado, Amanda. Vamos ler juntos aqui? 14. O semeador semeia a palavra. Está se referindo à Bíblia. Todos os seus livros. A regra de fé e prática, que nos ensina de fato a andar e a amar o Senhor. A palavra de Deus é a semente que Ele lança no coração, na vida, na história dos homens. O semeador é perfeito, a palavra é boa, diz a Bíblia que ela é boa, chamada de boa nova. Uma boa notícia. A palavra é viva e eficaz. Se ela é viva,
se ela é eficaz, ela cumpre o propósito para o qual Deus a designou. Não é assim? Há um ensino sobre a palavra de Deus de que ela, como a chuva que desce dos céus, que não volta para lá, antes que cumpra o seu propósito de fertilizar a terra. Depois que a chuva cai, ela rega a terra, ela torna a terra produtiva, e quando ela cumprir o seu propósito, vai vir um calor bem forte, e ela vai voltar para as nuvens. E vai se formar de novo, e cair sobre a terra de novo, mas ela não volta para lá, antes de cumprir o seu propósito. A palavra de Deus é assim, diz a Bíblia. No semear de Deus para o nosso coração. Então a semente é a palavra de Deus. Mas há uma semente que Jesus diz que cai pelo caminho. Quando a gente olha essa parábola, primeiro a gente pensa assim, isso é uma parábola para o cara que não é cristão. Para aquele que não conhece a palavra ainda. Essa é uma palavra para todo ser humano, inclusive e sobretudo para o cristão. Porque o cristão está sempre em contato com a palavra de Deus. E o ímpio nem sempre. E aquele que tem a fé, ele tem que crescer no conhecimento da palavra de Deus. E o ímpio ainda não percebeu isso. Aquele que não foi ainda acolhido, não foi ainda tocado por Deus, ainda não foi agraciado, né, pelo semear da graça de Deus em Cristo na sua vida, no seu coração, ainda não sabe a importância nem da palavra de Deus. Tem uns que têm a palavra de Deus como um livro qualquer, ou um papel que aceita tudo. Mas o cristão não. Nós já sabemos o quanto ela é perfeita, o quanto ela é boa, o quanto ela é bem-aventurada para nós. Então é uma palavra para todo ser humano, mas especialmente para o cristão, que já conhece o Senhor, sua grandeza, seu poder, que já conhece a riqueza da sua palavra, que tem contato com a palavra todo dia em casa e que tem contato com a palavra de Deus nos encontros como esse aqui, comunitariamente servindo a Deus e ouvindo o semear da palavra de Deus na nossa vida. Nós sabemos que a palavra é boa, que Deus é bom, que há eficácia no Senhor, no agir de Deus, e que há eficácia no propósito que a palavra tem na nossa vida. Agora, o resultado que essa palavra dá no meu viver depende de mim. Depende da forma como eu a acolho. E aí, Jesus deu alguns exemplos aqui de como nós podemos, o ser humano pode e tem acolhido a palavra de Deus. Então ele menciona a primeira, há uma palavra de Deus, às vezes a palavra de Deus, mesmo perfeita, mesmo eficaz, mesmo sendo boa nova, é como uma semente jogada no caminho, e o passarinho vem e come. E ele exemplifica isso, mostra isso, dizendo que o seguinte é o pregar da palavra de Deus, o falar da palavra de Deus para nós, e a gente nem se atenta de que o quanto aquela palavra pode ser importante, o quanto ela pode promover mudanças, conversões, o quanto ela pode trazer alegria, socorro, consolo, conforto à nossa vida. Antes da gente perceber isso, o diabo já vem e já arranca do nosso coração, já arranca da nossa vida, já tira de nós a semente preciosa do Evangelho. É quando nós lemos a palavra de Deus, ou ouvimos a palavra de Deus aqui, e o pastor está pregando, e de repente tem alguém pensando no problema que ele tem para resolver amanhã, ou nessa semana. A palavra de Deus vai passar desapercebida, ela foi lançada aqui, mas você nem se percebeu, o diabo já desviou sua mente, já desviou o seu coração, já tirou de você toda a atenção, já te levou para outros caminhos, para outras propostas, e você não pôde nem perceber o que Deus está te falando. O caminho que Deus está te apontando, o ensino que Ele está levando à sua vida, é semeada no caminho, e o texto diz, vem o diabo e logo atira, arroba. Essa é a função do diabo, diz a Bíblia que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida, mas quando Ele pode, Ele quer roubar a boa semente do Evangelho da sua vida, do seu coração, o bom propósito que Deus tem com o seu viver, revelado na sua palavra, mesmo quando você senta para ler, ou mesmo quando você senta para ouvir. Não é incomum você estar aqui e de repente seu pensamento está bem longe daqui. Não é incomum você estar aqui e de repente sua atenção está numa coisa que não tem nada a ver com o que é o culto ou a palavra de Deus.
Nós somos seres humanos, nós nos distraímos muito rapidamente, muito facilmente. E o diabo sabe disso, na sua perspicácia, ele nos distrai e rouba a semente do Evangelho que está sendo semeada. A boa semente que o Pai Celestial está trazendo para nós. Temos que ter cuidado, para não perder a nossa atenção tão facilmente. E para não fazer da palavra de Deus tão preciosa, uma semente lançada no caminho, tirada de nós pelo diabo. É a atenção que Jesus quer que os seus discípulos tenham quando Ele está semeando na vida deles. A palavra que cai no caminho. Verso 15. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. A semente em solo rochoso. Olha que expressão muito boa. Recebem imediatamente com alegria. Você está lendo a Bíblia na sua casa e você percebe assim, esse negócio é para mim, Deus está falando comigo. Deus está vendo a minha vida. Esse texto foi escrito há tanto tempo atrás, mas parece que foi escrito hoje. Olha, eu estou numa situação de tristeza, de dor, de angústia, de desafio, e essa palavra ela vem diretamente para mim, para me encorajar, para me manter viva a esperança, para trazer consolo para o meu coração, para me desafiar a dar um pouco mais, a me esforçar um pouco mais, acreditando na bondade de Deus que vai me assistir, que vai se manifestar. A bondade de Deus que vai me guiar. E aí você fica alegre, porque fala assim, Deus está se lembrando de mim. Olha que coisa boa. Deus está vendo a minha vida, Deus está vendo a minha dor, Deus está vendo o meu sofrimento, Deus está comigo no meu plano, no meu projeto, no meu sonho. Recebe direto com alegria. Você percebeu, é para você. Você ouviu a mensagem aqui, saiu entusiasmado. Olha, Deus falou comigo hoje, Deus me deu esperança, Deus me deu força, Deus quebrantou meu coração, Deus me deu coragem para vencer o pecado, Deus me fortaleceu para me resistir ao diabo que está me tentando aí com coisas que são contrárias à vontade dele, e você sai daqui, meu irmão, minha irmã, fortalecido. Quando você chega ali fora, você começa a encontrar as dificuldades da vida de novo. Você se depara com aquele problema que você já vinha sentindo que era difícil, que era duro, com aquele momento que está te angustiando, está te aborrecendo. Pode ser que você seja até confrontado, né, por causa de ser cristão, por causa da fé que você tem, seja ridicularizado na empresa ou na faculdade. E em razão dessas situações que nós vivemos, qualquer um pode viver, quando põe os pés para fora do portão do templo, você desiste da palavra, você esquece da palavra. Você vive como se a palavra não tivesse vindo. É aquela semeadura de Deus, de uma maneira muito amável, de uma forma muito eficaz, porque a semente ela é eficaz, que vem para o seu coração, que você acolhe, que você recebe, mas que em razão dos desafios da vida, das lutas da vida, da agenda cheia que você tem, é atropelada, ela não deixa que a raiz se aprofunde e ela se torna uma raiz rasa, e vindo então o sol forte, vindo o tempo difícil, a semente morre, a planta morre, o semear de Deus se acaba, não houve resultado. Embora você tenha percebido que era para você, embora você tenha ficado até contente, porque aquela palavra vinha de encontro ao seu coração, à sua necessidade. Mas você deixou que a agenda cheia, que as preocupações da vida, que as angústias, que as lutas, que as tribulações tirassem de você essa palavra. Porque quando você botou o pé para fora lá e viu que há muita luta, há muita dificuldade, há muita coisa contra o cristão, contra a fé cristã, você começou a perceber e a achar que não valia a pena.
se esforçar para que aquela palavra se tornasse uma palavra verdadeira. A Bíblia diz, Jesus diz no Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, de que quando a gente ouve a palavra de Deus, nós temos que colocá-la em prática. Isso é sábio, isso torna as nossas construções sólidas, para vencer os momentos tempestuosos, as inundações, os ventos procelosos, que sopram contra a nossa vida, contra a nossa família, contra os nossos projetos, contra o propósito que Deus tem em nos abençoar. Se você ouve a palavra de Deus e as pratica, é como aquele que construiu sabiamente sobre a rocha. Se você ouve, mas alguma coisa tira essa palavra de você, tira essa possibilidade de prática do seu viver, você faz com que a boa semente do Evangelho se torne improdutiva. O semear de Deus se torna morto, esquecido, infrutífero. Então Jesus está dizendo, quando você recebe a palavra, quando você percebe que é sua, que é para você, que é de Deus, o que você tem feito para que essa palavra se torne viva e eficaz? Você tem se empenhado, quando sai dos portões do templo e que se envolve com as coisas da sua vida, com as agendas do seu fazer, do seu projeto, da sua casa, do seu trabalho, dos seus estudos. A palavra de Deus, ela permanece com você, quando a luta, quando a dificuldade vem, porque alguns, quando a dificuldade vem, quando a luta vem, acham que Deus se esqueceu de você, e começa a desacreditar na palavra de Deus, no bom propósito de Deus, no agir de Deus. Fica frustrado, há muitos homens e mulheres frustrados com a sua fé, frustrados com o Senhor, porque receberam da palavra, sentiram alegria no coração, mas se envolveram tanto com seus afazeres, com os seus problemas, com as suas lutas, que não deu para perceber a grandeza do seu Deus, nem a eficácia da sua palavra. A semente no solo rochoso, não encontrou raiz, foi vencida pela sua agenda, foi vencida por sua angústia, foi vencida por sua aflição. Nós não podemos deixar que nada tire de nós a eficácia da palavra de Deus. Depois ele dá um outro exemplo, aquele que é semeado entre os espinhos. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E os discípulos perguntaram: o que quer dizer essa palavra, Senhor? E Jesus revelou para eles, no verso 18 e 19. Vamos ler juntos? Verso 18, verso 19 de Marcos 4. A Yasmin vai pôr para nós ali, vai ajudar. 18 e 19 agora. Vamos ler juntos? Os outros, semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Muito bem, você recebeu a palavra, você viu que é de Deus, você viu que é para você, promoveu alegria no seu coração, você entendeu que isso vai trazer um resultado maravilhoso para a sua vida, para o seu trabalho, para a sua família, para resolver o seu problema, para animar o seu coração, para te fortalecer em meio às lutas, para te apontar um caminho seguro, para dissipar as dúvidas, as incertezas. Mas o que aconteceu? Surgiu uma proposta indecente aí, uma proposta pecaminosa, uma inclinação da nossa carne, um desejo de viver segundo o homem e não segundo Deus, um entendimento de que o caminho melhor é o caminho mais fácil, é o caminho mais rápido, é o caminho do jeitinho brasileiro, esse é o caminho que vai dar melhor resultado, é o que a gente pensa, é o caminho que vai fazer a gente sofrer menos. A palavra de Deus está sempre nos desafiando entre aquilo que a gente quer e aquilo que Deus quer, entre aquilo que a gente deseja, que a gente almeja, e entre aquilo que Deus nos desafia a ser e a viver, entre aquilo que a gente entende que vai ser mais fácil, e entre o caminho certo, correto, para se fazer dentro do propósito, dentro da vontade de Deus, que Deus chama de caminho estreito.
ao nosso jeito de querer viver a vida, aproveitar a vida, se envolvendo nos prazeres que a gente gostaria de realizar, de viver, para atender aos nossos anseios carnais, no nosso entendimento de que é assim que se vive a vida, é assim que se aproveita o dia, e ao desejo de Deus e a propósito de Deus de que como de fato o cristão aproveita o dia, de como de fato ele vive a vida que vale a pena. E é aí que a gente se perde. Porque muitas das vezes nós achamos que nós sabemos mais do que Deus, nós conhecemos mais do que Deus, nós temos um caminho melhor do que o caminho de Deus para nós. E mesmo entendendo que naquele momento em que lemos a palavra, ouvimos, e que ela é o caminho bom, de que é o agir de Deus para tornar produtiva a vida, proveitosa a vida, nós, na hora de decidir, na hora de escolher, escolhemos por aquilo que a gente acha, e não por aquilo que Deus já determinou. Escolhemos dentro daquilo que a gente entende, e não dentro do revelar de Deus, porque o revelar de Deus confronta a nossa vontade. Porque o discípulo de Deus, o discípulo de Cristo, é aquele que, conforme a mocidade estudou no acampamento, ele vive a prática do negar a si mesmo. E negar a si mesmo é muito difícil, porque vai fazer com que você abra mão daquilo que você gosta, daquilo que você quer, daquilo que você acha que é mais fácil para você. E o caminho que Deus nos aponta, às vezes, é um caminho que, humanamente falando, é o mais difícil, é o mais duro. É onde eu tenho que abrir mão da minha agenda, abrir mão da minha vontade, abrir mão daquilo que me dá prazer. Entrar num caminho até, às vezes, de sofrimento, de deserto, de tempestade. Mas é o caminho que Deus tem para nos aperfeiçoar, para nos arregimentar, para nos fortalecer, para nos tornar mais prósperos amanhã. Às vezes eu tenho que deixar a minha terra, deixar a minha parentela, como Abraão fez, sair para uma terra que Deus vai me mostrar ainda qual é, e eu tenho que fazer isso com a confiança de que eu vou estar num lugar melhor. Mas Jesus está dizendo que quando essa semente é semeada para mim, e mesmo que pareça que Deus quer me levar para um lugar melhor, na hora de eu me levantar, na hora de eu fazer as malas, eu penso, é melhor eu ficar por aqui mesmo. Aqui eu já tenho umas certas garantias, aqui eu já conheço a região, aqui eu tenho os meus amigos, aqui eu tenho a minha família. Eu estou achando que Deus está me levando para um lugar difícil. Ele não falou nem para onde é, não falou se é longe, não falou se é num lugar melhor do que aqui, é melhor que eu fique por aqui. E aí, a boa semente do Evangelho é sufocada. Sufocada. Pela nossa vontade. Pelas propostas que surgem pecaminosas, da artimanha do maligno, de armar o seu laço do passarinheiro para nos prender e não nos deixar seguir dentro da vontade de Deus. A semente entre os espinhos. Outra caiu entre os espinhos. Você sabe que é certo, você sabe que é o melhor, você sabe que vai te tornar um servo bom, uma serva fiel diante de Deus. Você sabe que está dentro do propósito de Deus, do caminho de Deus, mas está pedindo muito de você e você desiste. Está querendo que você abandone coisa que você ama, coisa que você gosta, coisa que você tem prazer, satisfação de fazer, de viver, de andar, de ir, de participar. E você não quer negar a si mesmo. Mas para ser discípulo tem que negar a si mesmo. Quem quer ser discípulo, negue-se a si mesmo. E aí você deixa com que a palavra de Deus seja sufocada, a boa semente do Evangelho, a palavra viva, a palavra eficaz, o trazer do semear do Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida, pensando o seu bem, não o seu mal. Seja vencido pela sua vontade, pelo seu prazer, pela sua ambição, pelo seu amor ao dinheiro, pela sua vontade de lucrar nesse mundo. E o que adianta ganhar o mundo se perder a alma? Qual foi a expressão de Cristo para aquele que encheu os seus celeiros e disse, arregala-te a alma, vive agora do jeito que você quer? Foi chamado por Jesus de louco. Essa noite pedirão a tua alma. O que tens preparado? Dentro da vontade que você teve, dentro das conquistas que você sempre ansiou, dentro de tudo aquilo que você sempre se envolveu, para quem será?
Faz nos lembrar o filho pródigo que deixa a casa do pai, onde ele tem tudo, mas tem compromisso. Onde ele tem tudo, mas tem que prestar obediência. E sai para gastar dissolutamente os seus recursos, a sua herança, que ele pediu antecipadamente ao seu pai, e foi fazer as suas viagens e gastar dissolutamente, se envolvendo com os prazeres, andando por onde ele quer, vivendo com quem ele quer, fazendo aquilo que ele desejava. Qual foi o resultado dessa caminhada toda do filho pródigo? Alimentar porcos, e passando por um tempo de fome e de seca, não ter o que comer, e desejar se alimentar do alimento que os porcos comiam. Porque tudo aquilo que o pai semeou na sua vida, ele abriu mão para viver do jeito que ele queria, viver dissolutamente. E daqui a pouco ele não tinha nada. E não é só o financeiro que acabou, acabou tudo. Acabou a credibilidade, acabou a esperança, acabou a possibilidade de se levantar, de se erguer sozinho. Então ele volta para a casa do pai, ele é recebido como filho, sandálias nos pés, anel nos dedos, festa, celebrando o filho que estava perdido e foi achado. Por que o filho saiu? Porque ele não acolheu como deveria a boa semente. A boa palavra, o revelar de Deus, o semear de Deus na sua vida. Então a pergunta é: como nós temos recebido, preparado o nosso coração, preparado a nossa vida para acolher a boa semente da palavra de Deus? Diz Jesus que é aquele que recebe como a semente na boa terra. E a plantinha nasce, e a árvore cresce, e no devido tempo dá o seu fruto. 30 por 1, 60 por 1, e até 100 por 1. Todo mundo quer ser produtivo. Todo mundo quer viver a multiplicação das coisas boas. Mas nem sempre nós estamos dispostos a preparar o nosso coração para receber a boa semente, que pode dar produtividade na nossa vida, que pode tornar produtivo e proveitoso o nosso viver, a nossa escolha, o nosso agir, o nosso falar, o nosso reagir diante da vida. Porque não ouvimos a palavra de Deus, não recebemos, fazendo dela a boa semente, de maneira que o diabo não tira. As pressões, as agendas, o corre-corre da vida, as propostas do mundo não roubam, não matam. E nem mesmo os nossos desejos, os nossos anseios carnais, as nossas vontades pessoais são capazes de sufocá-lo. A parábola de Cristo é uma parábola contada para discípulos. Mas nós achamos que só traz mensagem para quem não é discípulo. Mas ele está dizendo, é uma palavra que é revelada para vocês, embora ela esteja ainda oculta de muitos outros. Porque Deus quer a sua produtividade. Deus quer o seu bom resultado. E a forma dele te dar isso é te oferecer a oportunidade de conhecer a vontade que ele tem. No revelar dele na sua palavra, para a sua vida, em qualquer circunstância dela, em qualquer momento dela. Momentos de alegria ou de tristeza. Momento de conquistas, de vitórias ou de perdas. Há sempre algo muito precioso da palavra de Deus para tornar a nossa vida produtiva. E tudo que Deus precisa fazer, Ele já fez. Mas o que eu tenho que fazer é preparar o meu coração, preparar a minha vida. Me empenhar para que essa semente não seja roubada pelo diabo. Morta pela pressão, pelo embate da vida, sufocada pelos espinhos da minha própria vontade, da minha própria ganância, da minha própria satisfação pessoal. Aquele que recebe com bom coração, com coração obediente, aquele que ouve e se empenha na prática da palavra de Deus, vê essa palavra se tornar produtiva e frutífera na sua vida.
experimenta no seu viver de que aquilo que Deus falou é verdade. Naquilo que Deus instruiu, de fato acontece. O que Ele nos revela, o que Ele nos declara, Ele é fiel o bastante para tornar realidade. Deus semeou no coração do judeu a proposta do Messias. Ele falou aos pais pelos profetas. Quando o Messias veio, houve judeus que transformou o seu coração na boa terra. E ela deu fruto e eles se tornaram discípulos, bons discípulos de Cristo. Houve judeus que nem se atentaram, se porventura por aqueles dias passou um Messias sobre a terra. Existiu algum Emanuel. Jesus nasceu em Belém, viveu em Nazaré, desenvolveu seu ministério em Cafarnaum. Para muitos judeus era um personagem qualquer. Mas para aquele que creu, não era nenhuma loucura, não era nenhuma vergonha, mas era poder de Deus para salvar o perdido. Deus semeando graça, misericórdia e bondade. Deus trazendo à história da humanidade o de melhor que Ele tinha, seu Filho unigênito, para que a graça do Senhor pudesse se manifestar em favor dos homens e transformar o pecador em filho de Deus, a criatura em herdeiro dos céus, aquele que estava morto em vivo, e aquele que estava sem esperança no desespero, na paz perene com Deus e numa vida, no herdar de uma vida de gozo e de paz eterna, preparada pelo Senhor àqueles que o amam. A questão é, como a minha vida é diante do semear de Deus para mim? Como é que a minha vida está diante daquilo que Deus me diz? Se houver empenho, se houver esforço, eu vou colher coisas boas. Se não houver, ela vai se perder. Em algum momento a palavra de Deus vai se perder e se perde a produtividade. E se perde a possibilidade de melhorar, de alcançar mais, de ver o conflito ser substituído pela paz, e a dor ser substituída pelo gozo, e o pranto ser substituído por alegria. Porque eu perdi a oportunidade. Deus me deu, Deus me revelou, Deus me mostrou, mas eu não cuidei, não me importei. Eu fui vencido, eu não venci. Bem-aventurado, feliz é aquele que ouve as minhas palavras e a pratica. A alegria de Deus para nós, a bem-aventurança de Deus para nós. Mas o desafio é acolhermos bem, acolhermos com bom coração, com bom propósito, com empenho, com dedicação, a boa semente que Deus nos dá na sua